Então, boa noite de novo para todo mundo. Meu áudio está, como está aí para vocês, assim, na semana passada ele estava meio baixo, né? Não sei como é que está. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim? Meio baixo. Não, qualquer coisa vocês vão me avisando. Mas, enfim, para quem é novo, né? Sejam muito bem-vindos, como eu tinha dito antes. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Estamos na segunda parte do livro, especificamente estudando agora, e imagino que, se não hoje, na próxima semana, a gente já deve quase finalizar esse capítulo, o capítulo 4, Espíritos Sofredores. Eu vou compartilhar a tela para quem não tiver com o livro, que daí vocês podem acompanhar aqui com a gente. Na semana passada a gente leu a comunicação do Ferdinand Bertin, que foi belíssima e muito interessante, como tem sido, né? E hoje leremos a comunicação do François Riquier. E, enfim, vou pedir para o nosso leitor oficial, aí, o João, fazer a leitura para nós, se ele puder. Eu só vou me situar aqui. François Riquier, né? Sim. Isso. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Se qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dificuldade. Tá ótimo. François Riquier era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em outros tempos, havia sido locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda vivia ou não. Em 1862, uma filha dessa senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de sono magnético espontâneo e também excedente médium escrevente, viu, num desses sonos, o Sr. Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Alguns dias mais tarde, uma vez que se manifestara espontaneamente confirmando aquela intenção, mantiveram com ele a seguinte comunicação: que pretendeis de nós? Meu dinheiro, do qual os miseráveis se apossaram, a fim de o repartirem. Venderam minhas fazendas, minhas casas, tudo para se locupletarem. Dilapidaram meus bens, como se não mais me pertencessem. Que me seja feita a justiça, já que a mim não me ouvem, e não quero presenciar tais infâmias. Dizem que eu era usurário, e guardam o meu dinheiro. Por que não restituem o que me pertence? Porventura acharão que foi mal ganho? Mas estáis morto, meu caro senhor, e não tendes necessidade alguma de dinheiro. Pedi a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de espiardes a usura desta última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Além disso, não preciso de outra existência, já que estou vivo atualmente. Foi-lhe feita a seguinte pergunta, no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? Oh, sim, sofro torturas piores que a mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tenho sempre presente na mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalo. Sei perfeitamente que sou um miserável, indigno de piedade. Mas o meu sofrimento é tão grande que é preciso que me auxiliem a sair desta situação deplorável. Oremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus terrenos, sem o que não poderei arrepender-me jamais. Adeus e obrigado. Aí vamos parar aí. É uma comunicação bem curtinha, depois só vai ter mais um comentário de Kardec. Mas... Antes de você começar, eu tenho assim, uma curiosidade, eu não sei direitinho o que é e gostaria de saber. No primeiro parágrafo lá, disse assim, ó, era muito boa médio escrevente... não, acima.
seguidas de um sono magnético espontâneo. Eu nunca vi falar. Não, não, tá Não. ótimo. É interessante você destacar isso, porque é um detalhe que pode passar desapercebido. Vamos comentar sobre isso. Primeiro, né, só o primeiro ponto, só para elucidar. Era um homem muito rico, né? Era muito avarento e morreu só. Então, ele era muito apegado ao seu dinheiro e isso se reflete, inclusive, com ele desencarnado e sofria por essa avareza da qual ele possuía. E o que a Verinha está falando aqui, porque o que acontece, né? Ele era dono de um apartamento, salvo engano, né? De um imóvel e ele alugava esse imóvel e por muito tempo a moça a inquilina, né? Ela utilizava ele e nem se deu conta se o homem estava vivo ou morto, né? Nem se lembrava dele. E aí é interessante porque a filha dessa moça, ela sofria de um sono magnético espontâneo, né, como ele coloca. E esse aspecto é muito interessante, porque quando se fala em sono magnético espontâneo, é que ele está falando sobre sonambulismo. Então, o sonambulismo ele pode acontecer de duas formas, os espíritos esclarecem isso para nós. Aquele que ocorre espontaneamente e aquele que é provocado através de um passe magnético. E nesse caso, ela era vítima do primeiro tipo, né? Ela sofria de um sonambulismo espontâneo. Então, espontaneamente, o que é o sonambulismo, assim, falando de uma maneira genérica? Mas é basicamente o espírito ser médium de si mesmo. Então, o espírito tem um estado de emancipação e controla o seu próprio corpo, emancipado. Então, um pouco mais de lucidez aconteceu. A pessoa fosse médium dela mesma, né? Em palavras mais simples. Então, eu fico médio de mim mesmo, por exemplo, se eu estiver num estado de sonambulismo, tanto espontâneo como provocado. Aqui, nesse caso, era isso. E como o espírito ele fica mais emancipado por estar em um estado de sonambulismo, ele vê coisas que, em estado de vigília, ele não veria. Então, nesse caso, ela foi lá e viu o espírito do dono do apartamento, da casa, e narrou isso, né? E percebeu, e conversou com ele. E ele próprio disse que queria falar com a mãe, queria se dirigir à sua mãe. Basicamente é isso, velho. Eu não sei se ficou claro referente ao sono magnético espontâneo, que nada mais é do que o sonambulismo. Não, ficou sim. Ótimo, obrigada. Perfeito. É muito bom destacar esses pontos, essas dúvidas, comentários, porque às vezes passa desapercebido mesmo. Mas o mais interessante, eu não sei se vocês notaram isso, eu percebi bastante na leitura desse caso específico, ele destoa bastante dos outros, né? Os outros parecem ser espíritos, ainda, por mais que sofredores, que estão um pouco mais equilibrados, eu acho. Ele está bem arraigado assim, na avareza e sofria muito por isso. E por mais que já tinha passado algum certo tempo que ele havia desencarnado, ele ainda não tinha se apercebido da situação em que se encontrava. Ainda se achava dono das mesmas posses, do seu dinheiro, etc, etc. Então, como é variado esses tipos de espíritos, né? Perdão, gente, estou meio gripado aqui. E como que varia, né? Então, tem um espírito que ele já vai ter um pouco mais de lucidez, ele se apresenta com um pouco mais de lucidez, apesar de ainda ser sofredor. Enquanto o outro, ele sofre mais, é mais arraigado, menos lúcido. Então, aqui é perceptível essa diferença. A Luciane colocou, porque ele pediu seu dinheiro enfaticamente, e quando é questionado, ele diz que sofre. Por uma pergunta, ele reconhece a condição. Se eu não me engano, foi no caso do Ferdinand Bertrand também que aconteceu isso. Peraí, gente, com licença, eu bebi uma água. Se eu não me engano, foi no caso do Ferdinand Bertrand que aconteceu a mesma coisa. Que essa pergunta dá de volta. Então, o espírito está meio que numa perturbação em que ele não consegue perceber, mas também percebe. Então, ele não se dá conta completamente que está desencarnado, tem ainda alguns desejos materiais, alguns pensamentos materiais, mas, ao mesmo tempo, ele se percebe com sofrimentos que ele não tinha antes, com situações que ele não tinha antes. Como, por exemplo, o próprio espírito diz aqui, né? Que ele pedia para que devolvessem o dinheiro dele, mas não escutavam ele. Então, esse tipo de situação, mas que o espírito ainda não se dá conta sozinho. Então, é no momento em que ele aparece, é evocado, e naturalmente o que o próprio Kardec também vai comentar depois é que isso provavelmente foi obra de um bom espírito que o levou até ali. Então, com uma simples pergunta, né, esse processo de questionamento,
ele faz com que o espírito retorne, né? Então ele percebe, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente do que eu estava pensando. E aí ele se dá conta da situação que ele se encontra. Nossa, de fato eu morri. Então, é o que a Lucélia falou, uma contradição que é evidente para nós que estamos lendo, mas para o espírito que vive em perturbação, não. Então, ao mesmo tempo que ele quer o seu dinheiro de volta, que ele percebe que está vivo, não se dá conta que é uma outra vida, que não se possui mais um corpo, que não se é mais dono das posses, que ele já não consegue se comunicar com os encarnados. Então, ele não se dá conta de fato ainda. Então, é preciso que, através da evocação, esse processo elucidativo, se traga de volta a consciência e a lucidez do indivíduo. E aqui é mais um caso desse, né? E está aí o papel fundamental das evocações. E também das comunicações espontâneas, quando há um diálogo como esse aqui. E ele fala, né, que essa primeira resposta dele é exatamente ele indignado, né? Ele estava muito indignado que estavam fazendo uma divisão dos bens dele, seus herdeiros, né? Então, olha, sempre me criticaram para ser avarento e agora estão usufruindo do meu dinheiro, dos meus bens. Então, uma indignação que mostra claramente o apego que ele ainda tinha com o seu dinheiro e com seus bens. E aí, a pessoa que estava questionando traz, né, ele de volta. Mas morrestes, meu bom homem, não precisais mais de dinheiro. E aí ele fala, não, eu não poderia viver pobre. Então, assim, você vê que ele está muito apegado à ideia da riqueza, da avareza. E é difícil, né, se trazer de volta. Isso é com o tempo. E aí ele fala, é preciso meu dinheiro para me fazer viver. Então, estava muito arraigado. E aí, essa pergunta, que o próprio Kardec pontua, né, a pergunta seguinte é feita com o objetivo de trazer de volta à realidade, vós sofreis, e aí ele percebe o sofrimento. E esse sofrimento, é claro, é oriundo da avareza que ele tinha. Mas ele não se dava conta, ele não ligava um ponto no outro. Ele estava vivendo uma situação de perturbação e não conseguia ligar, né? Se assemelha, eu acho que a gente falou já isso algumas vezes, se assemelha muito com um processo terapêutico, né? Ele está ali e está conversando com alguém, e essa pessoa vai aos poucos encaminhando ele para um rumo, né, fazendo algumas perguntas, tecendo alguns comentários, e aos poucos ele vai se dando conta, vai tomando mais lucidez, e no final ele próprio conclui com suas ideias que tem alguma coisa errada, né? E é interessante porque ele narra aqui, sofro torturas piores do que a doença mais cruel, pois é minha alma que suporta essas torturas. E a gente sabe, né, esse sofrimento moral ele é infinitamente mais agoniante do que o físico. Porque o físico ainda há formas de tentar atenuá-lo, né? Então, você toma um remédio, enfim, existem tratamentos. Já o da alma, ele é mais dolorido, porque só o arrependimento verdadeiro, só esse ajoelhar-se perante Deus, essa submissão à vontade divina, que permite com que nós possamos aliviar esses sofrimentos, que é um processo difícil, não é exatamente tomar um remédio, né? Então, o espírito tem sofrimento, nesse caso aqui o espírito avarento, até que ele tome a humildade, se submeta à vontade de Deus, é um processo difícil, né? Até que ele se submeta a fazer uma prece, fazer uma oração, para que ele possa de fato se aliviar um pouco, ter esperança, é complicado, não é tão fácil como tomar um remédio. Então essas dores da alma, elas são torturas para quem as sofre, e nós também sofremos delas, muitas vezes, a gente sabe disso, né? Então há uma comparação, de fato, até com a gente encarnado, de que as dores morais, essas da alma, né, elas são mais doloridas do que as do corpo. E, de fato, a gente sabe que são extremamente doloridas, né, porque não há como fugir delas. E aí, esse final aqui, dessa segunda pergunta que ele fala, sei bem que sou um miserável indigno de compaixão, mas sofro tanto, e aqui ele já começa a perceber a situação de penúria que ele se encontra, mas sofro tanto que é preciso ajudar-me a sair deste miserável estado. Então, ele já demonstra um pouco de humildade, de perceber, olha, eu preciso de ajuda. Então, preciso que vocês me ajudem a sair desse estado. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali, sou indigno de compaixão, né? E é interessante isso, porque o espírito tem que ser o primeiro a se prontificar a receber ajuda. Então, o espírito pensar que ele não é passível de ser ajudado é um erro enorme. Porque se ele pensar assim, ele não sai do lugar, né? Ele não procura ajuda, tanto encarnado como desencarnado. Então, é preciso que a gente se perceba e se perdoe também por esses erros, né? E aqui, nesse caso, é exatamente isso. Se perdoar por esses erros, nos achar dignos de compaixão, de misericórdia, de perdão e, principalmente, de evolução. Então, se a gente fica pensando em nós mesmos como indignos desses sentimentos que Deus fornece a todos,
a gente não consegue evoluir de maneira alguma. É importante que tenhamos isso em mente. E aí, a, a senhora comenta, né? Oraremos por vós. E ele agradece, obrigado. Orai para que eu esqueça minhas riquezas terrestres. Sem isso, jamais poderei arrepender-me. Então, ele era muito apegado mesmo a Deus e obrigado. Então, assim, é interessante demais a forma com que, aos poucos, em poucas perguntas, né, a gente pode ver, ele já toma essa lucidez, já percebe seu próprio estado, já se arrepende, pelo menos um pouco, e, e se curva, né, pedindo ajuda. Preciso que me ajudem, né? E aí é interessante, só destacando aqui, que ele coloca, né, ele assina o nome dele, François Riquier, e escreve aqui, Rua de La Charité, mas que significa, né, Rua da Caridade, número 14, que era onde ele morava. Olha que interessante. Né? Então, ele próprio narra isso. E aí, o João, lê aqui para nós o comentário, por favor, que Kardec faz. É bastante curioso ver-se esse espírito indicar o seu endereço como se ainda estivesse vivo. A senhora, que o ignorava, apressou-se em verificá-lo e ficou muito surpresa por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Assim, passados 5 anos, ele não se considerava morto, experimentando ainda a ansiedade, bem cruel para um avarento, de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação, sem dúvida provocada por algum espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Olha que interessante. Então, a senhora ignorava o endereço. É uma prova cabal, né? Esse tipo de prova são provas cabais, que não mostram somente a identidade do espírito, que colocou ali sem nenhum pedido do seu próprio endereço, mas também da demonstração da existência, né? De que não é algo que pode ter sido fruto da mente do médium. Então, mostra, assim, essa independência da inteligência do médium. Então, vem de outro lugar, no caso do espírito. E aí é interessante aqui como ele coloca, né, o Kardec, como que essa evocação provocada, né, e o espírito sofria há 5 anos, então imagina, gente, o espírito há 5 anos nessa ansiedade, nesse sofrimento, nessa angústia de ver os seus bens sendo divididos, ele que era muito apegado a eles, em estado de perturbação, e uma evocação de poucos momentos ali, né, pela quantidade de perguntas a gente pode precisar que tenha sido pouco tempo de fato. Ele já consegue se aliviar, já consegue se arrepender e tomar ideia da sua posição. Olha o bem, né, que foi feito ali. E é interessante o Kardec destaca, né, provocada talvez por algum bom espírito. A gente imagina que tenha sido, de fato, por algum motivo semelhante a esse. Enfim, vou abrir para vocês comentarem aí o que vocês acharam dessa evocação, bem curtinha, mas sempre muito interessante. Então, o interessante é que isso realmente acontece, porque nós já atendemos espíritos, né, em trabalho de desobsessão com esse mesmo perfil. E aí, com um trabalho bem feito, orientando e tudo, ele vai entendendo. É bem assim mesmo. É muito interessante. É um processo de esclarecimento, né? Então, é um diálogo que vai auxiliar demais o espírito que está indo até ali, e depois as preces que são feitas em direção a ele. Tudo isso fortalece muito para que ele tome lucidez, para que ele consiga se arrepender, para que ele consiga ter forças, ter esperança, ter fé de que ele pode progredir. Então, esses diálogos eles são muito importantes. Atualmente a gente se utiliza basicamente das comunicações espontâneas, né? Mas também é muito importante quando se faz um processo de evocação, né? Então, se conhece algum espírito e se questiona, olha, se pode evocar tal indivíduo, né? Imagine-se que ele esteja em sofrimento pelo tipo de vida que levou e tal. Então, se evoca esse espírito que pode estar em sofrimento, caso seja permitido, e se conversa com ele. Esse diálogo ele é muito rico, muito propício para ambos os lados, porque a gente aprende muito e o espírito também aprende e se encaminha, né? Enfim, é muito interessante. Mais algum comentário, algum destaque que vocês querem fazer aí que chamou a atenção?
a Lucélia colocou, interessante que ele está sendo punido pelo próprio erro, a punição nós que provamos. Exatamente. É um processo intrínseco, né? Ele é inato ao próprio agir. É interessante se pensar que as leis morais, e salvo engano está inclusive na Gênesis, elas funcionam tal como uma lei física, tal como a gravidade, por exemplo. Então, quando se joga algo para cima, é natural que aquele algo caia. E quando se age, é natural que a reação, que a consequência da nossa ação, ela vem. Então, uma ação boa, ela já tem naturalmente uma consequência boa. Uma ação má tem uma consequência má. Então, é uma lei natural, assim, a lei está, né, e isso é muito interessante. Galileu Galilei diz isso na Gênesis, quando ele faz aquela dissertação muito bela, ele diz que nós estamos inundados, estamos imersos na lei divina, porque ela está ao nosso entorno, né? Então, é como se a gente reverberasse nela e ela retornasse para nós. Então, as nossas ações, elas vão ter naturalmente uma consequência, não é como normalmente se pensa de que Deus está ali sentado no trono, olhando, né, e ele fala, nossa, a Marlene fez tal coisa. Não, então, é isso aqui que ela vai receber. Não, é uma lei natural, é igual a gravidade, né? Quando a gente age, já tem a consequência estabelecida para aquela ação. Quando eu jogo algo para cima, aquela coisa vai cair. E então, quando eu ajo de maneira avarenta, eu vou ter uma reação má, né? Eu vou ter uma consequência má, de fato. E aí ocorre a punição e, naturalmente, todo o processo natural aí do progresso do espírito, das suas expiações e provas. É interessante se pensar sobre isso. Esse aspecto da lei divina é muito intrigante, né? Ver que ela funciona de uma maneira natural, né? Não é nada como normalmente se quis pensar de que fosse algo milagroso, miraculoso, né? Que Deus tivesse meios magníficos e distintos das outras coisas para resolver esses problemas. Não. Assim como todo o resto da natureza, as leis morais funcionam de maneira semelhante. Em harmonia e nada que seja miraculoso, como a gente por muito tempo quis acreditar durante a nossa época aí. Enfim, é algo muito interessante. Ana quer comentar alguma coisa? O João também. A Alessandra, que está vindo hoje pela primeira vez. O Elias também, se vocês tiverem vontade para comentar, viu, gente? Enquanto o pessoal cria coragem, não só a respeito do que a Vera falou e da sua colocação, por exemplo, no Luz e Amor, não é que a gente faz a vocação, mas faz a reunião de desobsessão para uma pessoa, cuja ficha, cujo nome foi pedido, fez a triagem que os espíritos indicaram. Acaba que isso é um tipo de vocação, né? Porque se você faz a reunião específica para aquela pessoa, é lógico que não virá só aquele espírito, mas todos relacionados a ele. Só para... Perfeito. O próprio pensamento em espírito já é uma evocação. A evocação, ela se dá de fato quando tem um médium para comunicar, para o espírito poder se comunicar, né? Mas sempre que a gente pensa em alguém, a gente está evocando esse espírito. Não necessariamente ele vai vir, mas a gente está evocando. É um caso, é um exemplo, claro, mas, né, porque é quando se pensa no espírito, quando se convida ele, quando se chama. A comunicação espontânea é o contrário, né? Quando não se espera e ele se apresenta, ele se comunica. Mas é isso, né? Assim, mas algo que a gente já falou muito aqui no nosso estudo é que, infelizmente, a gente se perdeu muito do costume da evocação que era tão comum ali no período de Kardec, não só na Sociedade Espírita de Paris, mas também nas outras reuniões, tanto nas sociedades, como também em reuniões familiares. Era muito comum que houvesse essa evocação constante, esse diálogo com os espíritos, que era muito esclarecedor, inclusive. Tem um caso muito bonito na Revista Espírita, de evocação, que a família se reunia nos fins de semana para estudar, para conversar sobre o espiritismo, e eles evocavam os parentes já desencarnados, né? E tem até uma comunicação em que o avô dá um puxão de orelha no neto, né? Dizendo que havia visto o que ele tinha feito. Não sei se vocês se lembram dessa comunicação. Ele tinha feito uma coisa errada, e aí o avô, né, puxa a orelha dele: olha, eu vi o que você fez, né? E que não se repita. Então, assim, olha como é instrutivo, né? Algo que, infelizmente, a gente perdeu, mas olha como é instrutivo. Isso ocorria sempre numa reunião familiar.
né, obviamente com aqueles aspectos que a gente sempre destaca, que o próprio Kardec destacou. A evocação ela deve ocorrer de maneira séria, com recolhimento, com objetivo claro, né, nunca curvando curiosidade. Então, esses aspectos são naturais de uma evocação de aspecto sério. Mas, assim, interessantíssimo a gente sempre destacar isso também. Ô, Vitor, é importante também destacar aí o quanto a avareza, a usura, esse apego, né, exagerado aos bens materiais, perturba o espírito após a morte, né? No Evangelho tem uma lição que fala sobre a avareza e a prodigalidade exagerada. Então, nenhum dos dois são benéficos, né? Nem a avareza e nem a prodigalidade em demasia. Então, é muito importante, eu achei essa lição, nesse sentido aí, ó, de nos alertar, não é? Para irmos nos desprendendo dos bens materiais e deixarmos de tanto apego, já para irmos nos conscientizando de que não nos fará bem do lado de lá. Eu achei muito importante essa lição de hoje aí. Ana, muito interessante. Tem uma filosofia que, inclusive, é uma filosofia prática, que se chama minimalismo. Deve, inclusive, bastante no estoicismo, que foi uma filosofia grega muito importante, que falava exatamente sobre essa vida mais simples. Essa simplicidade é muito intrigante, assim, muito convidativa também. Inclusive, num mundo tão consumista como o que nós vivemos, né? Um mundo que nos convida a comprar constantemente, a possuir, a ter, e coloca, né, que inclusive é uma estratégia de marketing, coloca a felicidade junto com o ter, com o possuir as coisas, né? Então, O minimalismo está no auge está na crista da onda, né? Eu acho que não precisa nem ser minimalista, né? E nem também usurário, avarento, né? E também nem ser pródigo em exagero. Nós temos que sempre escolher um caminho do meio, né, Vitor? E essa escolha é que é difícil. Ou nós pendemos para um lado, geralmente, ou pendemos para o outro, né? Mas eu não sou também a favor dessa filosofia minimalista aí, que está na crista da onda agora, não. Né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Então, isso aí também está fora de cogitação, né? O minimalismo ele é interessante porque ele traz a ideia de que ter não é ser feliz, né? E ele busca mostrar que a gente tem que viver com o que é necessário para nós. Então, fazer uma análise tanto em questão, por exemplo, de aspectos visuais, como roupas e itens da casa e etc., de coisas que são desnecessárias. Aquelas coisas que estão ali, a gente nunca usa, né? Usa uma vez, 2 vezes no ano, esse tipo de coisa, né? Um convite a uma reflexão sobre aquilo que é necessário ou não, né? E eu acho interessante esse convite porque faz com que a gente pense de fato, né? O que é necessário materialmente para mim, que eu possuo de fato, e quais são aquelas coisas que eu só possuo e estão ali. É uma reflexão muito interessante e, óbvio, serve para cada um de nós, né? O minimalismo, inclusive, ele é muito fluido, porque cada um é minimalista da forma que pensa, né? Não é uma filosofia prática que prega uma norma absoluta, né? Só se diz que esse menos é mais, né? É buscar ser feliz e não ter para ser feliz. Basicamente essa a filosofia, né? Um convite para que nós tenhamos o que é necessário e com o que esse necessário a gente consiga ser feliz. E esse necessário cada um de nós vai estabelecer, né? Inclusive é o que os Espíritos falam. Nós sabemos qual que é o nosso necessário, né? A gente tem, igual a saciedade, quando a gente come e está saciado, nós sabemos que ali não devemos comer mais. Então, temos a linha do necessário. É o respeito à lei de destruição, né? Exato. Isso aí fica bem claro na lei de destruição. E nós devemos usar e não abusar de nada, né? E termos o necessário e dispensando o supérfluo, né? E, como você disse aí, muitas vezes nós temos o supérfluo, né? E essa postura aí
de caminho do meio que eu acho difícil. De fato, em todos os aspectos da vida, né? Não só nesse. A gente tem uma dificuldade ainda com a virtude, que é esse meio termo aí. O Elias colocou, o Chico Xavier foi um grande exemplo disso, simples. Quer comentar, Elias? Você, não sei se você está podendo abrir o lugar do microfone, mas, assim, de fato, né, o Chico era um grande exemplo dessa simplicidade, né? Consegui, Vitor, abrir o microfone. É exatamente isso. É exatamente isso que você está falando, né? Chico foi um grande exemplo de como ser pleno e ser simples, né? Vivendo com pouco. Ele provou que a gente precisa de muito pouco para ser pleno e feliz, né? É verdade. Isso é muito interessante, né? A gente vê, existem inúmeros exemplos de simplicidade, e essa simplicidade está, de fato, atrelada com a felicidade que é natural ali daquele. Possuir, de fato, o que é necessário, né? Não se abarrotar desse tanto de coisa. E essa avareza, de fato, como a gente está vendo aqui o exemplo do espírito, ela é muito maléfica para nós. Porque além de trazer o apego, ela não traz, de fato, a felicidade que a gente busca nisso, né? Então, é interessante, eu estava até conversando isso hoje na minha aula, uma das principais estratégias de marketing que existe é você criar a necessidade no consumidor. Então, como que você se vende melhor uma coisa? Você mostrar para o outro que ele tem necessidade de possuir o que você está vendendo. Então, você cria a necessidade no consumidor. Por mais, às vezes, que ele não precisa daquilo, mas você cria uma falsa necessidade. Para que ele pense, olha, nossa, eu preciso disso, né? Então, esses slogans que existem, né? Tipo, vem ser feliz, ou esse tipo de marketing, porque ele chama atenção. Ele vende uma vida e vende coisas que nós almejamos. E aí ele se sente na necessidade de adquirir esse tipo de coisa. Então, nesse convite constante, né, de se comprar coisas que a gente está recheado ao nosso entorno, a gente tem que ser muito reflexivo, muito crítico, muito cuidadoso, para que nós não acabemos aí tendo mais coisa do que é necessário. Óbvio que isso vai do juízo de cada um, né? Cada um vai analisar consigo mesmo o que é necessário e o que é supérfluo para si. Mas é um convite, é uma reflexão muito interessante, muito importante também. Sim, eles tentam nos convencer que precisamos ter para ser. E, na verdade, não é nada disso, né? Exato, não precisamos. Vitor, interessante que quando eu era criança, há muitos anos, lá em Barbacena, que não é Barbacena, no meu caso é Cristais Paulista, terra do Antônio Carlos, nós somos conterrâneos, né? Então, a gente tinha um sapatinho para ficar em casa, bem surradinho, e um sapatinho para sair, né? Os vestidinhos de ficar em casa e 2 vestidinhos para sair. E à medida que a sociedade de consumo foi se instalando, foi que nós passamos a não mais nos contentar com um sapatinho só para sair. Nós precisamos de 2, 3, né? Combinando com as roupas. E aí vem os acessórios, né? Os brincos, os colares, as pulseiras, os cintos, e por aí vai, né? E a vida foi complicando até chegar nesse ponto aí que nós chegamos. A ponto de termos uma pandemia, guarda-roupa abarrotado de roupa, a sapateira abarrotada de calçados e nós sem usar, porque nem sequer saímos de casa. Então, tudo ficou assim, demodê, né? Eu, por exemplo, emagreci muito, as roupas estão parecendo um jacá, e eu bem desanimada de comprar outras roupas, sinceramente. Não tenho ânimo mais para sair e comprar. Até preciso, porque estão todas muito grandes, né? Os sapatos não estão servindo, tudo bem, até uns que estavam apertadinhos estão servindo. Mas você vê como é que foi evoluindo essa sociedade de consumo, né? E a que ponto nós chegamos. Ô, Ana, eu que não morei em Cristais, mas nasci aqui, né? Também vivi essa época, era o vestidinho de passear, né? E era um luxo. E dava tudo certo, né? Vitor,
A gente era feliz, né? Pode falar, Muito feliz. Eu queria te fazer uma pergunta, mas assim, não tem muito a ver com o que a gente está estudando. Mas é uma dúvida minha que, assim, eu tô vivendo essa semana. Na próxima semana, não, na outra semana vai fazer 1 ano que meu irmão desencarnou. E essa semana inteirinha eu tô sonhando com ele, com a minha avó que também desencarnou. Engraçado que eu não sonho com a minha mãe que desencarnou, mas eu sonho muito com a minha avó. E com o meu irmão. Eu tô sonhando muito com eles. E foi praticamente a semana toda. Uma semana, um dia eu sonhei que minha avó tinha brigado com meu irmão e ele tinha saído de casa. E assim, eu tenho um dom de ver. Eu, inclusive, já vi ele. Aí eu queria saber se ele quer falar alguma coisa ou se é coisa da minha cabeça mesmo. interessante, Alessandra. Assim, o que os espíritos falam para nós sobre os sonhos, né? Eles têm tanto uma mistura que o nosso cérebro produz de coisas do nosso dia a dia, de coisas que nós vemos, e claramente, como você disse, né? Quando está chegando próximo da data do desencarne dele, talvez isso pode ter a ver, ter um peso, né, mental, mas é óbvio que existem elementos espirituais também, inclusive das nossas vivências enquanto estamos em estado de sono, coisas que são trazidas para o sonho, né? O sonho ele é difícil de ser analisado e precisa claramente de um cuidado numa análise de um sonho, porque ele possui muitos elementos, né, de coisas, tanto como eu disse, do dia a dia, como do estado espiritual, enquanto nós estamos emancipados, né, quando nós estamos em estado de sono. Mas é difícil, né, precisar, apesar que quando eu vou finalizar minha fala, mas para que você entenda, é difícil a gente precisar com o que o espírito quer ou não se comunicar, mas é óbvio que, claro, eles querem sempre se comunicar, sempre querem deixar algo para aqueles que são queridos a eles, isso sem sombra de dúvidas. Porque o que muda para o encarnado e desencarnado é só o corpo, né? Então, da mesma maneira, quando você está distante de alguém que você ama, você quer naturalmente se comunicar ou deixar uma mensagem ou algo do tipo, quando isso, claro, é possível. Mas, assim, que ele quer se comunicar, é muito difícil que não, né? É provável que ele, sim, e desde que tenha estado em um estado de lucidez, ele queira, de fato, dizer algo, né? Algo que a gente pode dizer que é provável, né? Mas não bater o martelo. Mas nós temos um trabalho, né? A Marlene pode falar melhor, a gente pode colocar, inclusive, o nome dele, né? Na vibração, etc. Talvez isso possa auxiliá-lo, né? A gente não sabe, mas é claro, os espíritos sempre são muito gratos pela oração que é feita em nome deles. Então, pensar, né? E óbvio, uma coisa que você pode se utilizar, inclusive aproveitar que você está sonhando com ele com frequência, é conversar através do pensamento, né? Isso vai chegar até ele. Uma prece, fazer uma prece. Eu imagino que você tenha feito também. Mas dialogar de fato e talvez você possa até dialogar com ele no sonho mesmo e essa resposta venha através do sonho, né? Enfim. Não, eu converso muito com ele. Essa semana eu conversei muito com ele no sonho. E assim, eu tenho feito bastante prece para ele. Inclusive, ontem eu fiz o Evangelho no Lar. Eu coloquei o nome dele, a data de desencarne dele é dia 27. Ele faleceu dia 27 do ano passado. E assim, tá muito engraçado, porque eu sonhei com ele a semana inteira. Ontem eu sonhei, e assim, parece que ele quer me falar algo, não sei. Eu consegui ver ele tem 1 mês, mais ou menos, mas ele não falou nada, ele só sorriu para mim. Mas eu, inclusive, eu sou de Uberaba, eu coloquei o nome dele porque não estava tendo presencial. Eu coloquei o nome dele em um centro em Uberaba para tentar receber uma carta dele, porque na época eu era muito leiga, não, ainda sou, né? Porque eu estou aprendendo agora. Mas eu tentei, mas é como se diz o Chico, o telefone toca daqui para lá, de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Mas eu estou tentando, sabe? Ver se ele comunica comigo. Se vocês puderem, por favor, colocar o nome dele, eu agradeço muito. Sim, Qual que é o nome dele, Alessandra? Rodrigo Leão Ramos.
Deixa eu só te falar uma coisinha. O Vitor, eu acho que respondeu super bem a Ramos, né? Ramos. Nós vamos colocar de orientação. O fato de você sonhar com ele, né, igual o Vitor falou, tanto pode ser fruto, às vezes, da sua vivência, do seu desejo, como realmente você pode estar encontrando com ele, né? Sim. Outro dia, uma moça, ela até participa conosco aqui no Luz e Amor, e o pai se encarnou há pouco. E ela me passou um zap, ela falou, eu sou muito aflita, né? Eu queria saber como está meu pai e tal, não tenho dormido direito. Aí eu tive a intuição de falar assim para ela, ela disse que amenizou. Na hora que você for dormir, peça a espiritualidade para te levar até ele. Às vezes o pai dela, no caso, com certeza estava ainda no estado de perturbação, porque ele se encarnou há pouco tempo. Uhum. Mas ali, se for permitido, né, pelos mentores, pelo seu anjo guardião do seu pai, você pode ir até ele para você se tranquilizar. E, às vezes, quando você despertar, você não vai se lembrar, mas pelo menos você vai se tranquilizar. E depois ela me deu notícias que ela se tranquilizou, e realmente ela não lembrou de nada, né? Uhum. Então, pelo que eu estou ouvindo você falar, você já está em contato com seu irmão. Tô. E se ele já sorriu para você, está tudo ok, tá bom, né? Talvez você possa até acerenar seu coração. Mas nós vamos colocar o nome dele, sim, mas fica tranquila, Alessandra. A gente pode pedir, sim, orientação, mesmo o telefone tocando de lá para cá, a gente pode tentar a comunicação, e às vezes dá certo, viu? Ai, eu queria muito, sabe? Mas não quer dizer, às vezes, que ele vai dar uma mensagem, né? Não é, talvez não, porque às vezes o espírito, o seu amor, o amor por ele, assim, já é a maior mensagem. Com certeza. E, Eu já calmei muito, sabe? Assim que eu conheci meu namorado, eu não aceitava a morte dele, que a morte dele foi muito repentina, muito bruta, foi assim, muito rápido. Ele sofreu um infarto, não teve tempo nem de chegar no hospital, e eu não aceitava de espécie alguma ele ter morrido, ele ter me deixado. Aí eu conheci o meu namorado, que já era espírita, e ele foi conversando comigo, tentando me acalmar. Hoje eu sei que meu irmão está bem. Mas assim, a gente fica naquela assim, será que algum dia eu vou receber uma carta? A gente sempre fica nessa esperança, nessa expectativa, né? Mas eu tô muito tranquila agora, porque eu sei que agora ele tá bem. E, Alessandra, é muito... Com certeza, né, Vitor? Ele deve estar bem pelo que você está falando. Exato, assim, e é muito justo esse seu desejo, viu? Porque estranho seria se você não quisesse receber nada dele, né? Porque, de fato, é natural que as pessoas que nós tenhamos saudades, né? Até as encarnadas que estão distantes de nós, a gente quer se comunicar com elas, é natural que seja assim. Então, seu desejo é extremamente louvável e compreensível, né? E que permaneça assim, porque, de fato, e a gente, por mais que não nos lembremos, normalmente a gente se comunica, né, com aqueles que já se foram durante o período de sono. Mas a gente colocando o nome dele na vibração, se for para vir algo, né? Enfim, você vai ficar sabendo. E é isso aí. Se não for para vir também, tá tudo bem, né? Em algum momento pode vir. Sim. Significa que se não for haver uma comunicação agora, não haverá nunca mais. Mas é isso, né? Enfim, esse exercício do sono também, de se pensar, né? Você pode conversar com o seu anjo da guarda e pedir para ele, para que seja possível, né? Vocês possam se comunicar, enfim, se isso for te auxiliar, te tranquilizar. E é isso. É muito difícil para nós, porque a gente não tem a capacidade inteira de precisar esses detalhes, né? Então é difícil para nós precisar como acontece cada tipo de caso, porque a gente não tem esse conhecimento de fato, né? É um conhecimento que pertence aos espíritos que estão desencarnados. Sim. Conhece a situação na completude. Nós aqui encarnados, nós conhecemos o quê? A teoria que baseia tudo isso. Mas cada caso em específico, como isso pode suceder, o que é cada coisa em específico, isso pertence
aos espíritos, e só através de um questionamento é isso que a gente consegue elucidar pontos, assim. O que a gente consegue dizer é isso que a gente está falando aqui, né? O sonho ele possui esses detalhes, a prece é muito importante, porque a prece vai te tranquilizar, vai tranquilizá-lo também, e há o diálogo pela prece, enfim, e através do som vocês podem se comunicar. Mas é interessante, agora colocando o nome dele na divulgação, tenho certeza que vai ser excelente. Ai, não, eu agradeço muito vocês. E, assim, tô aprendendo cada dia mais. Maravilha. E que não cesse essa vontade de aprendizado, né? Porque é muito Não, com importante. certeza. Obrigada, gente. Imagino. Qualquer dúvida que você tiver também, você pode entrar em contato com a gente, né? Pelo WhatsApp, não sei se você tem o número de alguém aqui, mas tirar Eu tô no dúvidas. Coen. Tá ótimo. Então, qualquer coisa, pode chamar alguns dos organizadores, né? Tirar dúvida, enfim. Aqui também no grupo, você fica à vontade. Não, certinho. Muito obrigada, viu? Imagina. Pessoal, então, assim, a gente finalizou aquela comunicação, que era curtinha. Tem essa outra, que é a última dos espíritos sofredores, da Claire. Só que ela é um pouco mais longa. Eu não sei o que vocês acham, se a gente já começa ela, né? Falta 9 minutinhos para a gente finalizar, ou se alguém quer comentar mais alguma coisa referente ao nosso estudo, alguma questão. Essa comunicação é um pouco mais longa, imagino que a gente não a termine nem semana que vem, caso a gente comece hoje. O que vocês acham? Vamos começar. Tem 10 minutos ainda. Pode ser, pessoal? Todos de acordo? Beleza, então. Ô, João, você faz a leitura pra gente? Sim, eu faço sim. Seu microfone tá mutado, João. Não, eu tava só tomando água. Tá. Claire, o espírito que ditou as comunicações seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera na Terra, cujo caráter e conduta justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. Sentimento que se evidencia principalmente na terceira das mensagens, ao pretender que o médium apenas se ocupe com ela. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam um sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Primeira comunicação. Eis-me aqui, eu, a infeliz Claire. Que queres tu que te diga? A resignação e a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como os calhaus da praia, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Dizeis que posso suavizá-los. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, o que seja um dia que jamais se acaba. Será um dia, um ano ou um século? Que sei eu? Se as horas não o dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que brota do rochedo, esse dia execrável, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas, indiferentes. Eu sofro. Contudo, sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele. Quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e me arrasto como o estiopiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Tu me deixas mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquece sobre um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. Olha que interessante, né? Assim, vamos só comentar primeiro a introdução. O Kardec já destaca, ela se comunicou lá na Cidade Espírita de Paris,
era uma pessoa exageradamente egoísta, né? Um sentimento de egoísmo muito forte, de personalidade muito forte também. E fica muito claro aqui, né? E principalmente o pessimismo que ela possuía pelo sofrimento que ela tinha. Mas é algo que acontece frequentemente nas comunicações que a gente tem visto dos espíritos sofredores, essa falta de perspectiva no futuro e uma incapacidade de ter esperança da melhora do seu estado. E isso faz parte, inclusive, da punição que eles sofrem pela vida que levaram. Então, é um tipo de punição comum o espírito não ver fim nos seus sofrimentos e pensar que esses tormentos são eternos. Então, essa falta de esperança que acontece, né, o espírito não consegue ver futuro, não consegue ver esperança, acha que sofrerá pelo resto da eternidade, faz parte da falta de fé que possuem. Então, a partir do momento que eles recebem um esclarecimento, eles conseguem perceber que esses sofrimentos que eles têm cessarão em algum momento, e isso depende única e exclusivamente deles. Do progresso que eles fizerem, da dedicação, do arrependimento que possuírem. Então, esses aspectos são essenciais para que eles possam sair desse estado. E olha como ela era, a gente percebe uma arrogância muito grande, né? Ela coloca, eu posso amenizá-los, desespero e palavras vagas, né? Falando sobre os sofrimentos. Porque ela achava que ia durar séculos intermináveis, como ela coloca. Então, aí ela continua, onde encontrar a coragem e a esperança para isso? Olha que interessante. E a gente vê o pessimismo, a arrogância, de fato, que é natural aí junto com o egoísmo. Então, ela sofre muito, não consegue ter a humildade de perceber que pode ter uma outra coisa além do que ela percebe e sente ali naquele momento. Que é um erro muito grande, né? Quando a gente está em sofrimento, a gente pensar que tudo que a gente percebe e sente é o único que acontece, existe no mundo e não existe nada diferente daquilo, é um erro crasso. Porque a gente sabe, normalmente quando estamos em sofrimentos, isso turva a nossa vista. É difícil que nós enxerguemos algo de fora da neblina que cerca uma mente em sofrimento, uma mente em agonia. Então, quando a gente recebe esse raio de luz, que é algo inclusive que ela fala, quando ela está ali na reunião, pensa pessoal, uma reunião extremamente séria que acontecia ali. Então ela se sente aliviada, por mais que seja só um pouco, se sente com esperança, aliviada, porque percebe que essas coisas podem, de fato, passar. Então ela gosta de estar próximo do pessoal da Sociedade Espírita de Paris, porque ela se sente aliviada, os fluidos ali são bons. Então isso acalma, alivia, dá esperança, da fé. E olha aí, essa é a primeira comunicação, né? A gente tem aí uma primeira visão de como vai ser. Mas a gente percebe o endurecimento que ela tinha no egoísmo, na arrogância e principalmente no pessimismo que derivava tudo do sofrimento que ela possuía, né? E o sofrimento que derivava, é claro, da arrogância também e do egoísmo. Enfim, então um ciclo aí que envolve tudo isso. Então ela sofria muito, não conseguia ver o fim, né? E ao que ela coloca aqui, sei, no entanto, que acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nisso, quero implorar-lhe, debato-me e arrasto-me como um estrupiado que rasteja pelo caminho. Então ela já, pelo menos, tinha a lucidez de perceber e admitir a existência de Deus. Né? Não era uma materialista, pelo menos não nesse momento. É interessante. Ô, Vitor, interessante aí destacar, não é? Esse deltropismo, né? Esse Deus interno que a gente tem, esse Deus imanente, né? Que nos leva ao Deus transcendente, ao Deus que está fora de nós. Então, você vê que mesmo ela se sentindo um ser rastejante, ela sentia que dentro dela, né, tem essa essência divina, que todos nós trazemos em nós. Todos temos essa noção, né, desse Deus interno. Então, eu achei muito interessante. Isso é chamado deltropismo. Esse é como se fosse assim, uma força, né, que nos atrai, como a planta é atraída pela luz, nós somos atraídos por essa essência divina que habita em nós. É a imago Dei que Jung falava, né? A imagem de Deus em nós. É o nosso espírito sedento de atingir essa essência divina, né? De se transformar, de melhorar.
Então, eu achei muito interessante essa partezinha aqui, ó. Sei, no entanto, que acima desta miséria reina Deus, o Pai, o Mestre, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero pedir-lhe clemência. Olha que coisa linda. Muito bonito mesmo. Aí ela continua, né? Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Provavelmente ela tenha sido encaminhada até a reunião, né? Algum bom espírito provavelmente a levou ali. E E interessante. também é importante aí destacar a educação moral do médium, como auxiliou ela nessas comunicações. Interessante. E o nosso tempo acabou, né? Se alguém tiver mais algum comentário, pode fazer, antes da gente finalizar. E na semana que vem a gente parte aqui da segunda comunicação, que tenho certeza que vai ser muito interessante. Enfim, alguém tem mais algum comentário? Alguma questão? Muito boas essas lições, né? Muito boas, e já vão servindo de exemplo para nós irmos tomando a nossa reta. Principalmente eu, que já estou na reta final. Todos nós, Ana, todos nós. Né, de fato. Elias, quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo e estou impressionado com o fato de, mesmo depois de desencarnado, o espírito que era arrogante e prepotente continua, né? Tudo que ele vê no pós-morte parece que não ajuda em nada, né? No sentido de esclarecer e de forma assim mais imediata, porque fica claro, né, depois que a gente passa pelo lado de lá, que estava errado, que tem que melhorar. É incrível. Tem uma frase interessante de um escritor que eu gosto, chama Thoreau. Ele diz assim que tem quem passe por uma floresta e só veja lenha para a fogueira. Verdade. Basicamente, o espírito ele vê o que ele está propício a ver no momento, né? Então, por isso que é importante esse esclarecimento que acontece no processo de evocação, porque ele consegue enxergar outras coisas, né? Não é porque a gente vivencia uma coisa, não é porque o espírito desencarnou que naturalmente ele vai compreender tudo que o cerca e todas as minúcias da vida espiritual. É preciso com que ele primeiro tenha a humildade de compreender os fenômenos e aos poucos se dedicar ao estudo para que ele entenda o mundo em que voltou a habitar, né? Então, é Sim, importante essa perspectiva. O mais importante de tudo é como o espírito vai enxergar aquilo. exato.